A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui para mais um vídeo, né? Eu estava vendo aí um vídeo da Malu. A Malu tá trazendo assim muitas coisas lá do fundo do baú. Das coisas do ministério, Deus é amor, né? E ela tava vendo um vídeo dela aí, ela dizendo que o missionário, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma estátua muito grande, né? E sem cabeça. E ele nunca soube dar a interpretação desse sonho, né? E esse sonho é muito parecido com o sonho que Deus deu para o Nabucodonosor, né? Deus deu o sonho para Nabucodonosor, que ele via uma árvore, né? Que chegava no céu. Crescia tanto que chegava no céu. E aí ele via também um anjo que descia, né? E cortava aquela árvore. E aí ele via o gado comendo assim de baixo, né? E aí o Nabucodonosor esqueceu esse sonho. E ele queria que agora os empregados dessem conta desse sonho. Ou eles davam conta desse sonho, ou ele ia fazer da casa daquele povo ali o muturo, diz as escrituras, né? Ia matar muita gente, né? Mas aí o profeta Daniel entrou em oração, pediu um tempo para ele, para que Deus venha se revelar o que era aquele sonho. E aí o Nabucodonosor deu aí um espaço de tempo para ele de 15 dias, né? Espaço de tempo para ele de 15 dias. E ele entrou na presença de Deus, não é? No jejum, na humilhação, e Deus revelou o significado, né? E aí ele foi e falou para o Nabucodonosor, ele disse, olha, é aquele pé de árvore que cresceu, que chegou até o céu. É você, rei, que foi rei dos reis, né? E ele foi rei dos reis porque ele era um rei de batalha, era um rei que nunca perdia batalha, vencia todas as guerras. Então ele chegou a ser o rei dos reis, né? Então Daniel deu a interpretação para ele. Aqui essa pé de árvore que cresceu bastante, é você, rei. É você. E você viu um anjo cortar os pés de árvore, significa dizer que você vai passar 7 tempos comendo com os animais do campo. Olha que tristeza, né? 7 tempos quer dizer 7 anos. 7 anos Nabucodonosor comeu capim junto com os animais. Porque estava muito exaltado, né? Deus não aceita negócio de exaltação. Só Deus né? E mais ninguém. Deus não aceita ninguém exaltado. Aí ele passou 7 anos. 7 tempos quer dizer 7 anos. 7 anos comendo junto com os animais. Essa foi a interpretação que Deus deu para o Nabucodonosor. E isso veio também a se cumprir, né? Então esse sonho que Deus deu para o missionário Davi Miranda é muito parecido com esse sonho que ele deu também para o Nabucodonosor. Então o Davi Miranda não soube da interpretação, diz a irmã, né? Agora engraçado, não teve ninguém para dar essa interpretação, porque ela é muito parecida com esse sonho do Nabucodonosor, não é? É claro que essa estátua que ele viu muito alta era o próprio Davi Miranda, né? Davi Miranda foi um ministério assim que cresceu muito no Brasil e lá fora, né? Não teve outro ministério assim para crescer que nem a Igreja Deus e Amor. Lá fora foi mais que cresceu foi a Deus e Amor. E era isso então que Deus estava mostrando para Davi Miranda, né? Estava mostrando que aquela estátua era ele mesmo, né? Era Davi Miranda. Agora por que sem cabeça? A estátua sem cabeça? Porque Deus estava mostrando para ele que ia tirar o Davi Miranda, né? A estátua sem cabeça queria dizer isso. Deus ia tirar ele.
Deus ia recolher. E o ministério ia ficar sem um líder, né? Era isso que o Deus estava mostrando para o Davi Miranda. Aí a Malu também fala que Deus deu outro sonho para ele, que o ministério ficou do tamanho de uma caixa de fósforo, né? Ele também não teve a interpretação. Mas Deus está dizendo o quê? Que depois da partida do Davi Miranda, o ministério ia minguar, né? Ia sair muita gente para outros ministérios. E o ministério ia diminuir muito, né? E a gente já tá vendo isso aí, já tá vendo as visões se cumprindo, né? Os dois sonhos que Deus deu para o Davi Miranda, um já se cumpriu, né? Que Deus realmente tirou o Davi Miranda. E sobre o ministério do tamanho da caixa de fósforo, Deus também já está cumprindo, porque muita gente já saiu, outras pessoas estão saindo, né? E era isso então que Deus estava mostrando para ele, que aquela estátua era o Davi Miranda. Sem a cabeça queria dizer que Deus ia recolher ele, ia tirar ele. E o ministério do tamanho da caixa de fósforo queria dizer que o ministério ia diminuir muito, né? Ia diminuir muito quando ele saísse. Quando Deus tirasse ele. Ia diminuir muito, muita gente ia para outros ministérios, né? E então ia diminuir muito. Então já está se cumprindo também essa parte aí do ministério, né? Que ficava do tamanho da caixa de fósforo. A gente está somente vendo só o começo, né? A gente está vendo só o começo do que está acontecendo. Vai acontecer bem mais coisa. O ministério vai diminuir muito, porque o que Deus mostra não pode dar errado, né? Foi isso que Deus mostrou. E aí a Malu disse que Davi Miranda não teve a interpretação. Pra mim é uma vergonha isso, né? Tanto cristão, né? No meio de tanto cristão, ninguém soube dar a interpretação. Porque eu não tenho dúvida que é realmente isso que Deus estava mostrando, não é? Que Deus estava mostrando para o missionário. Uma parte já se cumpriu porque Deus já retirou ele. E a outra parte está se cumprindo. Muita gente já saiu para outros ministérios porque não está aceitando a doutrina do Davi Neto. Não é que estão querendo colocar ele como sucessor do missionário Davi Miranda. Muitos não vão aceitar. Muitos vão sair. E o ministério vai diminuir, né? Eu não creio na visão da esposa do missionário Davi Miranda, né? Como é que é o nome dela? É Ereni, né? Eu não creio na visão dela que diz que Deus falou que o sucessor seria o Davi Filho. Eu não creio. Eu creio sim nessa visão do Davi Miranda, porque já se cumpriu uma parte, está se cumprindo a outra. Nessa sim eu creio. Deus está mostrando que o ministério ia ficar sem um cabeça, sem um líder. Ia ficar sem cabeça, sem um líder. E as pessoas iam para outro ministério. O ministério, pelo que Deus mostrou, vai acabar. Pelo que Deus mostrou para o Davi Miranda, vai acabar o ministério, vai acabar acabando. Por quê? Porque um ministério tão grande que nem a Deus e amor, que invadiu o mundo, né? Chegar a ficar tamanho de uma caixa de fósforo, dá a entender que o ministério vai acabar. Então foi isso que Deus mostrou para ele. A estátua sem cabeça era ele. Por que sem cabeça? Porque Deus ia tirar ele. E o ministério ia ficar sem um líder. E aí por que a caixa de fósforo? Porque vai diminuir esse ministério, vai ficar muito pequeno. Foi isso que Deus mostrou para ele. Essa é a minha interpretação. E se você crê que realmente eu estou dando a interpretação de maneira correta, comente aqui embaixo.
Eu creio que essa a visão que Deus deu para o missionário. O ministério ia ficar sem líder. E vai acabar acabando esse ministério. O pessoal vai para outros ministérios aí, não é? Não vai aceitar o neto do Davi Miranda, o pessoal não vai aceitar. Foi isso que Deus está mostrando. Por isso que eu não creio na visão da Eleni, eu creio sim nessas duas visões do missionário Davi Miranda. E que o ministério realmente vai acabar se acabando. Porque não vai ter mais. Deus não. Eu creio assim que Deus não está achando um líder, né? Porque se Deus mostrou isso para ele, que o ministério vai ficar sem um líder, eu creio assim que Deus não está achando assim um líder que nem um missionário. Que nem um missionário para pôr no lugar dele. Essa é a minha interpretação. Então fica aí, meus irmãos, mais esse vídeo para vossa meditação. Que Deus assim vos abençoe.